programa Unicresce no Ar. Programa da Escola Teológica União e Crescimento. O nosso desejo, o nosso pensamento sempre foi ajudar de alguma forma aos nossos queridos irmãos. Não temos muito, mas temos o suficiente para fazer a obra de Deus com alegria, ajudar os que estão começando. E esta é a edição 1311, ano 27, e o tema, o Salvador e o Espírito Santo. Pelo tema, nós aprendemos perfeitamente que há uma dependência para você entender, para nós entendermos a obra salvadora, é necessário a orientação do Espírito Santo. E vamos, portanto, ler a palavra e aprender juntos. Atos 2 e 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, te louvamos, Pai, pela leitura em tua santa palavra. Abençoa os nossos irmãos, dá graça a cada um, nos dá a compreensão deste amor tão profundo e nos dá, Senhor, a alegria de proclamar o teu amor. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, aprendemos na palavra de Deus a respeito da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, uma mensagem escatológica, uma mensagem profunda a respeito da salvação humana. A missão de Jesus a este mundo foi para falar, foi para trazer uma palavra de esperança e de segurança para os que estavam caídos, infelizes, inseguros, sendo muitas vezes abatidos no seu íntimo porque não tinha a direção de Deus. Então, o Senhor Jesus, o Salvador, veio a este mundo para salvar os pecadores. Ofereceu sua própria vida imaculada. A nação de Israel foi um instrumento de Deus para fazer o mundo entender, ou pelo menos se inteirar, da necessidade de sacrifícios. E isto tornou-se tão interessante no conceito, no contexto e no conceito da sociedade, que as pessoas se referem aos sacrifícios até sem fazê-los. Pessoas que estão sendo colocadas em prova, colocadas, digamos, em determinada experiência de sofrimento, se esse aí foi pego para bode expiatório, porque nós sabemos que é necessário haver a expiação. Era necessário haver a expiação. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Foi Ele quem expiou o nosso crime, a nossa culpa, o nosso pecado. Foi realmente o Senhor Jesus quem fez a expiação. E agora, meus queridos irmãos, nós recebemos da graça de Deus para entender isto. E como recebemos? Através do Espírito Santo.
O Espírito Santo é o agente que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento. É Ele quem abre o nosso entendimento, é Ele quem aciona a nossa compreensão para entendermos melhor as coisas de Deus. Então, esta leitura fala dos últimos dias. E últimos dias em relação a quem? Em relação a Israel, porque havia um período, digamos, de suspensão daquela aliança. Israel teve os muitos privilégios. Israel falhou em sua missão. Muitos deles, no lugar de buscar a face do Senhor, de proclamar o Senhor, de fazer com que o mundo entendesse a obra de Deus, muitos deles se fecharam. A nação se fechou. Muitos deles seguiram realmente um padrão de pagãos, um padrão de nação comum, quando eles foram criados, quando a nação foi criada como uma nação especial. Então, Deus haveria de mudar esta aliança, de inserir na história uma época chamada dispensação da graça. Nesta dispensação, os gentios seriam contemplados, eles seriam as pessoas, os gentios seriam conduzidos a Cristo através do Espírito Santo. Então, nos últimos dias vai acontecer isto, dizia Deus no passado. Deus usou muitos profetas, Moisés foi um que profetizou a vida de um profeta que seria semelhante a ele. Depois, muitos outros falaram desses dias, Davi falou sobre esses dias, Samuel falou sobre esses dias, Joel falou sobre esses dias, Jeremias falou sobre esses dias, muitos profetas falaram e continuaram fazendo a promessa, renovando a promessa de que Deus haveria de inserir os gentios na família, na sua família. E aqui, Atos 2,17 diz, nos últimos dias acontecerá. Então, era os últimos dias em relação a Israel com aquela aliança e os primeiros dias da nova dispensação. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Esta expressão, um tanto difícil para quem não tem a cultura bíblica necessária, mas por que toda a carne? Por que o Espírito seria derramado sobre toda a carne? Porque no conceito e na instrução do Antigo Testamento, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, muito embora fosse uma unção simbólica, ela só era facultada ao sacerdote, ao rei e ao profeta. Portanto, 3 classes. Ao sacerdote, ao profeta e ao rei. Só esses 3 elementos na nação era, portanto, ungido. Recebia o Espírito Santo de uma maneira simbólica, através da unção com o azeite. E quando o Senhor Jesus cumprisse a sua missão, então o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas que tivessem a condição de compreender, a condição de entrar na aliança, o desejo de receber a graça salvadora, tornando-se assim participante da família de Deus. Então, a promessa é esta, vai acontecer. O Espírito Santo, isso era o profeta falando, e nós sabemos que já aconteceu, porque no dia de Pentecostes foi o grande evento da igreja, quando o Espírito Santo foi dado à igreja. E quando aquilo ficou absolutamente compreensível após a exposição do apóstolo Pedro e os demais. Então, haveria como resultado uma renovação.
O versículo 17 ainda diz: os vossos filhos profetizarão, as vossas filhas profetizarão. Isto não era comum na antiga aliança. Na antiga aliança tinha o profeta, e agora teria os jovens profetas, as filhas que profetizariam. Os jovens terão visões. As visões também, nós lemos quando entendemos as Escrituras e lemos histórias lindas como a história do profeta Samuel, aprendemos que nos seus dias não havia visão manifesta. Era algo absolutamente estranho Deus chamar alguém pelo nome como chamou Samuel. Mas aqui diz: os vossos jovens terão visões, os vossos olhos serão jovens serão chamados por Deus, os vossos jovens ouvirão a palavra, ouvirão a voz de Deus, serão chamados e responderão. Corresponderão. E os vossos velhos sonharão sonhos. Portanto, aqui, jovens, filhos e filhas envolvidos por causa do Salvador com a sua missão e o Espírito Santo iluminando. O versículo de número 18 diz: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. O Espírito seria dado a homens e mulheres. O Espírito seria dado como uma unção à igreja, para homens e mulheres, servos e servas, que no conceito e no contexto da antiga aliança seria impossível. Era impossível, do ponto de vista da aliança, um serviçal do templo, um serviçal do palácio ser ungido pelo Espírito Santo, porque a unção, pela limitação da própria revelação de Deus naquela época, a unção aconteceria em relação ao rei, ao sacerdote e ao profeta, e não em relação à sociedade como um todo, aos jovens. E aqui o Senhor inclui servos e servas, os meus servos e as minhas servas profetizarão. Versículo 19, difícil para todos nós, porque assim como toda escatologia, ela tem tempos diferentes, aqui já fala sobre o final, sobre o fim da dispensação e até as proximidades do juízo final, quando diz que farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Aqui, fumo é fumaça nas Escrituras, e aqui está sendo pré-anunciado, é uma anunciação prévia dos grandes juízos do final da história humana, quando os homens serão realmente castigados pela sua imprudência e pela sua iniquidade e pela sua rejeição aberta como inimigos confessos de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes versículos 19 e 20 é como se fossem as últimas ações de Deus na história humana, portanto, já se dão esses acontecimentos após a dispensação da graça, após a dispensação da igreja. O versículo 20, como continuação destes prenúncios do final, diz: o sol se converterá em trevas. Haverá trevas. Não seria trevas no sentido espiritual, são trevas reais. Quais os problemas, as grandes catástrofes para o final? Graças ao Senhor, não temos a informação sobre o terror completo, mas os homens desmaiarão de terror
e pedirão a morte. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Aqui também não seria literal. A lua que é luminosa, a lua que foi criada para presidir a noite, a lua que inspira poesia, lua cor de prata, esta lua ficará cor de fogo, cor de sangue, ela perderá a sua capacidade de iluminar, de brilhar e também certamente assustará. Aparecerão esses sinais. O sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue antes do dia final, antes do grande e glorioso dia do Senhor. Antes do grande e glorioso dia do Senhor, que neste conceito de grandeza, é grandeza por causa da manifestação do poder. Este conceito de grande é porque nunca houve em toda a história da humanidade um dia semelhante. E o fato de ser chamado aqui de glorioso é porque Deus manifestará toda a sua glória. Só que a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação dos céus para um mundo iníquo é um perigo. Israel teve muito medo de Deus. Quando Deus falou através do seu grande poder, Deus falou com todo Israel ouvindo. O Monte Sinai estava estremecendo, a voz de Deus ecoando. Israel se apavorou. O pedido foi: olha, Moisés, por favor, Moisés, não queremos mais ouvir a voz de Deus. Que o Senhor fale contigo e tudo que o Senhor disser, nós faremos. Era puro medo. Estavam cheios de medo, porque nunca tinham ouvido a voz retumbante de Deus. Nunca tinha visto o fogo de Deus queimando nada. Existia uma montanha com raras espécies de arbustos. E o fogo estava dominando, como se tivesse ali tudo fosse realmente inflamável. E não tinha nada inflamável naquele lugar. Era puramente a manifestação da presença de Deus. Israel apavorou-se. Era uma manifestação gloriosa para Moisés, que também ficou cheio de medo. Ele disse: eu estou tremendo. Eu estou cheio de pavor, tremendo dos pés à cabeça. Era Moisés, um homem de Deus, profeta de Deus. E agora, meus queridos irmãos, nesta descrição do final, é que acontecerá isto no final dos dias. Mas haverá também salvação. Não haverá só juízo para os perversos, para os ímpios, haverá também salvação. O versículo 21 é uma mensagem consoladora. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje nós precisamos invocar o nome do Senhor. A igreja invoca o nome do Senhor, porque a igreja cristã, a igreja evangélica, tem a palavra, busca o Senhor, tem a alegria de acreditar na mensagem que entrega. Acontece que muitos, nos dias de hoje, ainda negam o poder de Deus, estão negando o poder do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos assim nas Escrituras Sagradas. É a palavra santa, a palavra do nosso Deus. Para vocês, para mim, é uma instrução
que só a Igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu para traduzir para a sociedade como um todo. Precisamos levar esta mensagem do céu, falando do Salvador e do Espírito Santo. Jesus ofereceu o sacrifício que satisfaz a Deus. E o Espírito Santo nos dá a compreensão do valor deste sacrifício. O Espírito Santo nos faz entender a nossa necessidade de estar na presença de Deus, de sermos inseridos no seu plano salvador. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus porque acredito, eu proclamo a mensagem que recebi. Eu louvo a Deus porque tenho esta convicção. Tudo que está escrito é verdadeiro, é santo, é agradável para a igreja, é necessário para o homem do século XXI, é necessário para esta igreja, instituição, esta igreja, clube, precisa ouvir a palavra de Deus. Esses indivíduos, membros de clube, que faz de conta que Deus parece que nem existe, eles não acreditam que Jesus vai voltar, os seus pregadores não pregam isto, eles não acreditam no juízo eterno, eles não acreditam em recompensas espirituais e muito menos em castigo. É apenas uma ilusão religiosa de receber a bênção, de contar a vitória, de receber o benefício e nada mais. Mas o que o Senhor falou para a sua igreja naqueles dias é o que o Senhor fala para você e para mim. É o Espírito Santo quem nos faz entender o valor do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem nos faz compreender que nós somos dependentes de Deus. Deus possa abençoar os meus irmãos, Deus possa abençoar cada um, manifestar o seu poder em cada vida e nos ajudar na nossa missão. Eu sou carente de Deus e da ajuda dos meus queridos irmãos. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, estamos em tua presença, te louvamos, bendizemos a ti, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Abençoe e guarda a tua igreja, manifesta o teu poder, Senhor, guardando as criancinhas, a juventude, os senhores, as senhoras, os idosos, guarda os meus irmãos, os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus. Em o santo nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com mais um programa pela sua metropolitana. E hoje ainda, às 21h, se o Senhor permitir, estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.